Olá pessoal, o tema desse vídeo será Estado Federal ou Federação, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de federação porque o Estado brasileiro é uma federação, é a República Federativa do Brasil. Bom, ah, nós vamos falar sobre as formas de governo, a forma de Estado. As formas de Estado, elas vão se dividir em duas pelo mundo aí. O Estado unitário e o Estado federal. Tá? A forma de Estado significa como o poder político é dividido dentro do país, certo? Se nós tivermos um núcleo de poder indiviso, que ele não haverá uma distribuição de poder com autonomia para mais nenhuma estrutura de poder, eu tenho um Estado unitário. Tá? Aparece aí um conceito do Maluf que fala assim: o Estado unitário é aquele que apresenta uma organização política singular, com um governo único, de plena jurisdição nacional, sem divisões internas, que não sejam simplesmente de ordem administrativa. Tá? Então, o Estado unitário ele vai ter tão somente divisões meramente administrativas. A estrutura de poder, poder de legislar, poder de administrar, a jurisdição, é tudo um poder nacional. Bom, quais países adotam essa forma de governo, de Estado? A Espanha, a Holanda, Portugal, Bélgica, Uruguai, Panamá, Peru e por aí vai. Então, geralmente, estados de tamanho menor, tá, eles vão adotar um regime unitário. Por conta da extensão territorial, da grande extensão territorial, países com muito território tendem a ser uma federação. Tá? Isso não necessariamente vai ser isso, mas isso é um elemento fático que ajuda a formação de uma federação. Bom, Estado unitário, a gente vai dar tão somente o conceito, porque o que nos interessa realmente é falar sobre a federação, sobre o Estado federal. Tá? Até porque o Brasil é um Estado federal. Tá? Conceitou Maluf que o Estado federal é aquele que se divide em províncias politicamente autônomas, possuindo duas fontes paralelas de direito político, uma nacional e outra provincial. Esse é o conceito clássico de uma federação. Então, na federação nós vamos ter um poder de âmbito nacional, tá? E nós vamos ter também um poder provincial. Tá? Em alguns países, eu tenho as chamadas províncias. Você vai ver, por exemplo, na Argentina, você tem províncias. No Brasil, nós temos estados membros. Tá? É a mesma coisa. No Brasil, a nossa federação é um pouco diferente ainda do que no resto do mundo, porque no Brasil se deu autonomia política aos municípios. Então, a formação do município brasileiro é diferente de qualquer lugar do mundo. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Quais são os países, então, exemplos de países que têm federação? Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, Alemanha. Então, são países que adotaram a forma de governo, a forma de Estado federal. Certo? Bom, o que vai caracterizar, então, a federação é essa descentralização política. Então, eu tenho estruturas de governo, estruturas políticas que se autogovernam, se autolegislam, certo? Se auto-organizam com suas próprias constituições. Nós temos os estados membros que têm suas próprias constituições. Nós temos assembleias legislativas nos estados. Tá? Nós temos câmaras municipais nos municípios. Tá? Um chefe do Poder Executivo Municipal também. Então, há uma descentralização política. Daí nós vamos ter leis estaduais, federais e municipais. Tá? Então, tudo isso demonstra que o poder político exercido pelos seus órgãos, ele vai ser
exercido por núcleos diferentes, em esferas de poder diferentes. Então, a gente vai ter, um poder de âmbito nacional. No caso do Brasil, nós vamos ter os regionais, que são os estados, e também poder local, certo? Que são os municípios. Então, quais são as características essenciais da federação? Bom, primeiro eu tenho uma distribuição de poder em dois planos, no mínimo, tá? Que são harmônicos, o nível federal e o nível provincial ou estadual, certo? Nós temos também um sistema judiciário, né? No nosso sistema judiciário, nós temos uma corte que está na cúpula, é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, a gente usa como exemplo o Brasil para facilitar a sua compreensão, certo? Bom, a outra coisa é a composição bicameral do Legislativo. Isso é necessário na federação. Por quê? Uma Câmara do Legislativo, como falando em nível federal, tá? O Congresso Nacional ele é composto por duas casas legislativas, por duas câmaras legislativas. A Câmara dos Deputados, que é formada pelos representantes do povo, certo? Então, nós temos ali os representantes do povo, são os deputados federais, e a outra Câmara Legislativa é o Senado Federal. O Senado Federal ele é composto por senadores. O senador da República ele representa o Estado-membro. Então, para que o Estado não fale assim, estão criando leis federais e essas leis federais elas são criadas à revelia dos Estados. Então, como eu não participei do processo político, do processo legislativo, eu não vou obedecer essa lei. Para que não haja esse tipo de discussão, na federação, uma das casas legislativas federais é composta por representantes dos Estados-membros. Então, a lei federal, a lei produzida pela União, ela tem participação do Estado-membro. Então, por isso que o Estado-membro tem que participar. Não quer dizer que a União ela se sobreponha ao Estado-membro. Não é isso. Tanto é que, na hora de fazer a lei, o Estado-membro participa por meio do Senado. Né? O Senado Federal brasileiro, ele tem 3 senadores em cada estado. Então, isso é igual. Um grande estado como São Paulo tem 3 senadores. Um estado pequenininho igual o Acre tem 3 senadores. Então, é igual. A representação é igual para eles. Tá? Ninguém pode reclamar por isso. Certo? A outra característica é a manutenção de princípios da federação. São garantia da imutabilidade dos princípios, rigidez da Constituição. Eu digo que uma Constituição é rígida, vocês vão ver isso lá em direito constitucional, quando é difícil alterar a Constituição. Quer dizer, eu para alterar a Constituição, eu tenho que submetê-la a um processo legislativo diferente do que seja para alterar a lei, certo? Então, se para alterar a Constituição eu tenho um processo legislativo diferente para criar uma lei, então eu digo que essa Constituição ela é rígida, certo? E nós temos também na Federação o Instituto da intervenção federal. A intervenção federal ela vai ocorrer, a União ela vai intervir em um determinado Estado-membro, tá? E essa intervenção ela vai ocorrer com o objetivo de colocar o Estado-membro em ordem. Tá? O que pode acontecer? Esse Estado-membro ele pode não estar pagando os precatórios, que são dívidas que o Estado tem com pessoas que ganharam ações na justiça. O Estado pode não estar prestando contas. Por exemplo, o governador não prestou contas da sua administração para a Assembleia Legislativa. Aí o presidente da República decreta a intervenção federal, nomeia um interventor que ele vai ocupar o lugar do governador, vai tirar o governador lá do Palácio do Governo. Esse interventor vai prestar as contas e depois vai embora. E aí o governador volta para o cargo dele. Então, é um período transitório. Tanto é que a Constituição, quando vai falar de intervenção, a expressão da Constituição coloca assim o texto.
a União não intervirá nos estados, exceto quando. Então, vai dar os casos em que a União está autorizada a intervir. Fora daqueles casos, a União não pode fazer intervenção. Tá? Porque na intervenção eu retiro a autonomia do Estado-membro e a União agora toma conta. A União passa a administrar o Estado-membro. Certo? Então, isso é uma coisa temporária e tem que ser decretada com muito cuidado. Por quê? Porque para virar uma ditadura é um pulo. Então, tanto é que, se for decretada intervenção federal, se houver algum processo, alguma PEC, proposta de emenda constitucional, que tramite no Congresso, o processo legislativo ele é suspenso, ele não caminha enquanto ocorrer a intervenção federal, certo?